Olá, meu querido aluno, seja muito bem-vindo a mais uma aula de gramática. E nessa aula vamos entender como e quando utilizar o Present Perfect. Então, nessa aula, eu vou te falar sobre todas as situações nas quais você deverá usar o Present Perfect, por que se faz necessário utilizar o Present Perfect em algumas situações, e eu também vou te mostrar a estrutura do Present Perfect. Tudo isso te mostrando vários exemplos, porque a melhor forma de você entender, realmente aprender a gramática do inglês é vendo bastante exemplos e percebendo quais são os padrões que se repetem nas frases. E a partir disso, você consegue aplicar essa gramática na sua própria comunicação, seja ela escrita ou falada. Vamos lá então, sem delongas, without further ado, let's find out about Present Perfect. Bom, embora o nome Present Perfect dê a ideia de presente, ele também é utilizado para falar de passado. Para ser mais exata, ele é utilizado para falar de um passado quando você não especifica quando aquela ação ocorreu, tá? Então, ó, it's used to talk about the past, not saying exactly when things happened. Ou seja, quando a ação, o fato ocorreu, não é mencionado. Muito provavelmente porque essa informação não é relevante, ok? Vamos ver alguns exemplos. I have been to Spain 3 times. Eu estive na Espanha 3 vezes. Você percebe nessa frase que eu não especifiquei quando eu fui para a Espanha, quando eu estive na Espanha. Por isso que eu usei o Present Perfect, porque quando eu fui não é relevante e por isso não foi mencionado. A diferença básica entre o Present Perfect e o Simple Past é que quando você diz exatamente quando a ação ocorreu, você vai utilizar o Simple Past. Como nesse exemplo aqui, ó, é o mesmo exemplo, porém aqui eu digo quando. I went to Spain 3 times last year. Então, o tempo quando ocorreu essa ação foi no ano passado. Percebe que aqui o tempo foi especificado? Por isso que eu utilizei o Simple Past, ok? Então, é a mesma frase, só que aqui eu usei o Present Perfect, porque eu não falei quando eu fui, eu falei que eu fui, mas eu não disse quando. Eu falei que eu fui 3 vezes, mas não mencionei quando eu fui. E aqui eu digo, eu fui para a Espanha 3 vezes no ano passado. Aí eu usei o verbo no Simple Past, porque eu mencionei quando essa ação ocorreu. Para ações ocorridas num tempo específico, especificado no passado, você vai usar o Simple Past. O tempo específico aqui foi last year, o ano passado. E agora, mais um exemplo de situação onde você vai utilizar o Present Perfect. To talk about an action that occurred in the past, but has a result in the present. Então, para falar de uma ação que ocorreu no passado, você não menciona quando ela ocorreu, mas ela tem um resultado, um efeito no seu estado atual. Por exemplo, I've lost my luggage. Eu perdi minha bagagem. Ó, eu não digo quando isso aconteceu, mas qual é o resultado disso no momento presente? Eu não sei onde ela está. Eu estou sem a minha bagagem porque eu perdi ela lá no passado, num passado não especificado. Outro exemplo para você. She has lost a lot of weight. She has lost a lot of weight. Ela perdeu muito peso ou ela perdeu bastante peso. Qual é o resultado dessa ação agora? Ela está mais magra agora. She is thinner now. Então, ela perdeu muito peso. Eu não mencionei quando que isso aconteceu, certo? Por isso que eu usei o Present Perfect. E o resultado que essa ação que aconteceu num momento não especificado no passado tem hoje é que ela está mais magra agora. Então, uma ação ocorrida no passado que tem um efeito no momento presente. Por isso que a gente utilizou o Present Perfect. Mais um exemplo aqui.
He has been promoted at work. He has been promoted at work. Ele foi promovido no trabalho. Olha só, você percebe aqui quando isso ocorreu? Não, porque não estamos dizendo nessa frase quando. O foco é no que aconteceu e não no quando isso aconteceu. Qual é o resultado no presente desse fato ocorrido? Ele tem um trabalho, um emprego melhor agora, uma posição melhor agora, certo? Então, ação no passado, não especificado, he has been promoted. Ele foi promovido. Qual é o efeito disso no momento atual? É que agora ele tem um emprego melhor, uma posição e provavelmente um salário melhor também. Mais um exemplo para você. They have gotten married. Eles se casaram. Resultado no presente é que eles não estão mais solteiros. Então, uma ação que aconteceu no passado, não especificamos quando, e essa ação tem um efeito no momento atual, certo? No momento atual, o efeito dessa ação é que hoje eles não são mais solteiros. They have gotten married. Essas últimas três frases aqui estão na forma full form. Como que a gente diria isso usando a forma mais utilizada pelos nativos, quando você se comunica, quando você fala inglês? Então, essa frase aqui, she has lost a lot of weight, ficaria assim, she's lost a lot of weight. She's lost a lot of weight. Essa outra frase, he has been promoted at work. A frase da forma abreviada or contracted form fica he's been promoted at work. He's been promoted at work. E essa última frase, usando a forma contraída or contracted form, they've gotten married. They've gotten married. Vamos ver agora uma terceira situação de quando você utiliza present perfect. To talk about general experiences. Com ever or never. Normalmente, quando você quer se referir a eventos ou experiências que aconteceram em algum momento na sua vida, experiências que você teve ou que você não teve na sua vida. Por exemplo, has she ever tried Chilean wine before? Ela já experimentou vinho chileno? Então, o tried é o verbo tentar, experimentar, ok? Então, ela já experimentou vinho chileno, chileno aqui é o adjetivo, por isso que ele está na frente de wine. Então, você está perguntando se ela já passou, se ela já teve essa experiência. Has she ever tried Chilean wine before? Então, ela já experimentou vinho chileno antes? Mais um exemplo. Have you ever been to Asia? Have you ever been to Asia? Você já esteve na Ásia? Ou você esteve na Ásia alguma vez? Essa é a equivalência em português, tá? Então, have you ever? Você já fez tal coisa. Have you ever climbed a mountain? Você já escalou uma montanha. Have you ever been to Thailand? Você já esteve na Tailândia? E assim por diante. Vou te dar mais alguns exemplos de experiências pelas quais as pessoas passam, tá? Has he ever tried to learn Japanese? Ele já tentou aprender japonês? Has she ever spoken to a famous person? Ela já falou com uma pessoa famosa? Depois você vai entender a estrutura. Agora você só precisa entender por que em algumas situações nós utilizamos esse tempo verbal, tá? Então, para falar sobre experiências que você ou alguém já teve ou não, ainda não teve. Aqui é um caso de uma experiência que eu nunca tive, tá? Também vou usar o present perfect para falar sobre essa experiência. I've never eaten insects. I've never eaten insects. Eu nunca comi insetos. Então, se você disser o seguinte, I never ate insects, você vai ser entendido. Mas, gramaticalmente falando, essa é a forma correta. Esse é o tempo verbal que você deve utilizar.
Para você falar que alguém nunca trabalhou, he's never worked. He has never worked. Aqui está na forma contraída. He's never worked, que é o mesmo que he has never worked. Eles nunca estiveram no exterior. Lembrem que para falar de ir para o exterior, a gente usa o chunk to go abroad. To go abroad, ir para o exterior, ok? Então a frase fica assim: They have never been abroad. They have never been abroad. Eles nunca estiveram no exterior ou eles nunca foram para o exterior. Para dizer que vocês nunca aprenderam línguas asiáticas, Chinese, Japanese, Thai, Vietnamese, você vai dizer o seguinte: You have never learned Asian languages. Você ou vocês nunca aprenderam línguas asiáticas. Então, tá aqui uma experiência que vocês nunca tiveram de aprender línguas asiáticas. Por isso que a gente utilizou you have never. Você nunca. We have never seen aliens. We have never seen aliens. Nós nunca vimos aliens. Nós nunca vimos aliens. Tá aqui um exemplo de outra experiência que nós nunca tivemos. Nós já vimos 3 situações nas quais utiliza-se present perfect para falar de algo que aconteceu num passado não específico. Agora vamos ver a 4ª situação. To talk about events that recently occurred. Para falar sobre eventos que aconteceram recentemente, há pouquíssimo tempo. Por exemplo, olhem só esse diálogo aqui, ó. Do you want to have lunch with me? 2 amigos conversando. Do you want to have lunch with me? Você quer almoçar comigo? Lembrando que para dizer almoçar, a gente precisa colocar o have na frente da palavra lunch. To have lunch. Então, você quer almoçar comigo? Do you want to have lunch with me? E o amigo diz, no thanks, I've just eaten a sandwich. Não, obrigada, eu acabei de comer um sanduíche. Então, I've just eaten. A ação de comer sanduíche acabou de acontecer. Por isso que a gente utilizou o present perfect. Outro exemplo aqui. I have just arrived from a long flight and I am exhausted. I have just arrived from a long flight and I am exhausted. Eu acabei de chegar de um voo bem longo e eu estou exausta. Eu acabei de chegar ou eu recém cheguei. Outro exemplo para você. The doctor has just called and he's canceled my appointment. O médico, o doutor, acabou de ligar e ele cancelou a minha consulta. Então, ele recém ligou, ele acabou de ligar. And he has canceled my appointment. E ele cancelou minha consulta. Appointment equivale a consulta. We have just seen some shocking news on TV. We have just seen some shocking news on TV. Nós acabamos de ver algumas notícias chocantes na TV. Ou nós recém vimos algumas notícias chocantes na TV. Se você usar o Simple Past, vai ficar assim. We just saw some shocking news on TV. Mais uma vez, você vai ser entendido. Porém, gramaticalmente falando, é dessa forma que nativos falam e é dessa forma que é a forma correta de falar. Sobre coisas que recém aconteceram ou que acabaram de acontecer. They have just announced that the company is going to hire thousands of employees. They have just announced that the company is going to hire thousands of employees. Então, eles acabaram de anunciar que a empresa vai contratar milhares de funcionários. Thousands of employees. Então, eles recém anunciaram ou eles acabaram de anunciar. Então, a gente usa o present perfect para falar de algo que recém aconteceu ou que acabou de acontecer. E o último exemplo, I have just had an idea. Eu acabei de ter uma ideia. I have just had an idea. Algumas pessoas falam, I just had an idea, com o simple past. Você vai ser entendido perfeitamente, mas dê preferência para utilizar a gramática correta. Se na hora você travar,
não lembrar da estrutura do present perfect e vier logo a estrutura do simple past na sua mente, você vai usar aquela estrutura que apareceu primeiro, para não travar, para a comunicação não ficar truncada. O importante é manter a comunicação fluindo e ser entendido, ok? Mas é importante que você conheça que essa é a forma certa de se comunicar quando você fala de ações que acabaram de ocorrer. Ações concluídas, mas que acabaram de ocorrer. Quinta situação onde você vai utilizar present perfect. Events that have occurred up to now. Então, eventos, fatos, ações que aconteceram até esse momento ou até agora. E nessa situação específica, você vai utilizar yet no final da frase para perguntas e frases negativas. Por exemplo, are Carlos and Rodrigo here? O Carlos e o Rodrigo estão aqui? No, they haven't arrived yet. Não, eles ainda não chegaram. Então, o que é o yet? O yet é ainda, mas nas situações de pergunta e resposta negativa, como essa. Aqui está a forma negativa do present perfect. They haven't arrived yet. Eles ainda não chegaram. Lembrando que o ainda ou yet vai no final da frase. It's 11 o'clock and you haven't finished breakfast yet. São 11 horas e você ainda não acabou de tomar café da manhã. It's 11 o'clock and you haven't finished breakfast yet. São 11 horas e você ainda não acabou de tomar café da manhã. Então, lembrando que esse ainda é o yet. Lembrando que o yet aqui aparece no final da frase em inglês. Vamos ver mais um exemplo. We haven't come back from our holiday yet. Nós ainda não voltamos ou não retornamos das férias. Então, we haven't come back from our holiday yet. Nós ainda não retornamos. To come back é retornar, voltar, regressar. From our holiday, das nossas férias. E o último exemplo dessa situação com yet na pergunta ou na resposta negativa. Has your course started yet? Has your course started yet? O seu curso já começou? Então, aqui na pergunta, ele equivale ao já. Have you finished yet? Você já terminou? Have you eaten yet? Você já comeu? Have you started your new job yet? Você já começou o seu emprego novo? E assim por diante. Então, lembrando sempre que just equivale a short time ago, a alguns minutos, e yet na negação quer dizer ainda não, e na pergunta ele significa já. E a localização do yet na frase, tanto negativa quanto interrogativa, é no finalzinho da mesma, ok? Nunca no meio. Sexta situação onde utilizamos present perfect. Events that occurred before you expected. E nesses casos, a gente vai utilizar o already. Então, para eventos que ocorreram antes que você esperava, antes do esperado. Por exemplo, I've already graduated from university. Eu já concluí a graduação na universidade. Ou eu já me formei na universidade. I've already graduated. Então, entre o have e o verbo, no passado particípio, você tem a palavra already. Então, lembrando que é uma frase positiva. Então, o already equivale a já numa frase positiva. E o yet equivale ao já numa frase interrogativa. This isn't a good party. Most people have already gone home. Essa não é uma boa festa. A maioria das pessoas já foram para casa. Olha só, most people, a maioria das pessoas, have already gone home. Já foram para casa. My brother has already crashed his new car. Meu irmão já bateu o carro novo dele. My brother, sujeito, has, para ele, has already crashed. Já bateu
seu carro novo ou o carro novo dele. E finalmente, it's just the beginning of the month and they have already spent all their money. Então é apenas o início do mês e eles já gastaram todo o dinheiro. They have already spent, gastaram, all their money, todo o dinheiro deles ou todo o dinheiro. Então, mais uma vez, para frisar, already significa sooner than expected, ou mais cedo do que o esperado. Então, na frase positiva, o already significa já. I've already finished my task. Eu já concluí a minha tarefa. I've already started my new job. Eu já iniciei o meu novo emprego. I've already left the company. Eu já saí da companhia. Mais uma situação onde você utiliza present perfect. Events that began in the past and haven't changed. E nesse caso, você utiliza for or since. Por exemplo, quando você quer dizer há quanto tempo você ou alguém faz alguma coisa. Mike has worked at Walmart for 3 years. Ou Mike has worked at Walmart since 2015. Olha só, quero dizer que o Mike trabalha na Walmart há 3 anos. Antes de conhecer essa gramática, muito provavelmente você diria Mike works at Walmart for 3 years. Essa não é a forma certa de dizer. Para mencionar há quanto tempo algo acontece, você vai precisar utilizar o present perfect. E se você mencionar há quanto tempo essa ação acontece, você vai utilizar o for 3 years. E se você quiser dizer desde quando essa ação acontece, você vai utilizar o since, a palavra since, que significa desde, e o ano, ou o mês, ou a data específica quando aquela ação começou a ser realizada. Mais um exemplo aqui. Julie has worked at Walmart since September last year. Então, a Julie trabalha no Walmart desde setembro do ano passado. Ou ainda, Julie has worked at Walmart for over a year. Então, a Julie trabalha no Walmart desde setembro do ano passado. Ou ela trabalha na Walmart por mais de um ano, ou há mais de um ano. Lembrando que para falar desde quando, você utiliza since mais a data, o mês ou o ano. E para dizer há quanto tempo, por exemplo, há 2 anos, há 3 anos, há 10 anos, você vai utilizar a preposição for 3 years, for 5 years, for 10 years. E o último exemplo dessa situação é o seguinte. We've lived in Liverpool since 2002. Nós moramos em Liverpool desde 2002. Ou seja, nós começamos a morar lá em 2002 e nós continuamos morando lá. Então, por isso que nós utilizamos o present perfect. Se nós não morássemos mais em Liverpool, a gente tiraria esse apóstrofe V aqui e ficaria we lived in Liverpool until 2010. Se você quiser dizer que você morou em Liverpool até o ano 2010, aí você vai utilizar simple past. Mas como começamos a morar lá em 2002 e nós ainda moramos lá, nós vamos utilizar o we have lived ou we've lived in Liverpool since 2002. Ou mencionando há quanto tempo, sem ser a data, for 16 years. For 16 years, há 16 anos. Ufa! Essas são as 7 situações nas quais você vai utilizar o present perfect para falar de coisas que aconteceram no passado, quando você não diz quando aconteceu, para falar de coisas que aconteceram no passado, mas tem um efeito no agora, para falar há quanto tempo algo acontece ou desde quando algo acontece, para falar de eventos que começaram no passado e ainda são verdadeiros hoje, continuam acontecendo hoje,
para falar sobre experiências que você ou alguém teve ou não teve, para falar sobre coisas que ainda não aconteceram ou para falar sobre coisas que já aconteceram ou que recém aconteceram. Então, esse é o resumo das situações onde a gente usa o Present Perfect e a gente se vê na próxima aula, onde eu vou te dar mais informações sobre esse tempo verbal.